Se você gosta de acompanhar futebol, torcer pelo seu time do coração, basquete, vôlei, tênis, Fórmula 1, seja o que for, eu acho melhor, se você se emociona com isso ainda, eu acho melhor você sair desse vídeo, porque esse vídeo vai te broxar terrivelmente. Você vai sair desanimado daqui. Porque esses esportes hoje em dia, eles não são mais espontâneos, os resultados são controlados por bets. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu me chamo Lucas Marcílio, esse é o canal Restauração SA e ontem começou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Se você assiste os meus vídeos, principalmente do 200 para frente, você vai falar, Lucas, por que que você está falando sobre isso? Você não fala que futebol é uma alienação, que você pode até assistir de vez em quando, mas não muito? Então, é exatamente no contexto de alienação, bets e dilapidação de patrimônio coletivo de um país é que eu vou falar sobre esse Mundial. Primeiro, sobre o Mundial em si. A ideia de um Mundial de clubes realmente bem feito é muito legal. Então, tem grandes clubes europeus, grandes clubes sul-americanos. Então, nós temos aqui Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern de Munique. No mundo real, sem interferências, né? Atlético de Madrid, sem interferências de bets, o campeão seria um desses, obviamente. Por quê? Diferente daquele intercontinental que tinha antes, que era um contra o outro, o brasileiro podia ser amassado o jogo inteiro e fazer um gol no contra-ataque, como foi Corinthians e Chelsea, como foi São Paulo e Liverpool, aquele gol do Mineiro. Nesse formato, não. Você vai cair provavelmente nas oitavas de final com o europeu, nas quartas, na semi e na final. Então a tendência, pelo menos você vai ter que vencer três grandes europeus. É muito mais difícil você ser o Rock Balboa, ficar apanhando e fazer um gol lá. E é muito difícil, com a diferença de investimento, você espancar tecnicamente um time europeu, dar um show em cima dele, certo? Então, assim, se não existisse as bets, haveria 99,9% de chances desse título ficar entre Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Manchester City e um time europeu. Isso é meio que óbvio. Mas existe uma possibilidade diferente e eu vou explicar o porquê também nesse vídeo. Primeiro, lembrando, eu sou palmeirense, eu não sou fanático, mas eu já fui muito fanático. Essas katanas aqui foi do período que eu treinei no Japão, em 1999, que eu fui também para assistir Palmeiras e Manchester United, que foi 1-0 para o Manchester United. E naquele dia eu era tão fanático, eu me lembro que a gente foi com a Mancha Verde, embora eu não fosse afiliado à Mancha Verde, mas era um voo que saía mais em conta, então meu pai era corintiano, já é falecido, mas a minha mãe e meu avô foram, ficaram num outro andar do hotel, né? Do hotel que a gente ficou, que é o Chiba Park Hotel. E Tiba Park, o nome do hotel, é perto do Prince Hotel, que é um hotel mais famoso, assim, a gente também não tava com essa bala para ir no Prince. E, mas aí Hamamatsu Cho, e eu conheci bem o Japão, né, óbvio. E aí, então eles ficavam meio que separados, e eu saía com essa galera, tá? Tinha que ouvir um samba, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas enfim. E quando acabou o jogo, eu me lembro que eu deitei no estádio, assim, eu tenho um monte de história em estádio, gente, adolescência inteira, até uns 20 e poucos anos. E uma japonesa, eu chorei, falei, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer em português. Depois eu falei em inglês. Uma policial japonesa, ela quase chorou junto, porque o povo japonês tem uma empatia muito grande. Eles têm os sentimentos reprimidos. Cara, eu não queria voltar pro Brasil. O voo teve briga no hotel, não vou entrar em detalhes. A gente correu atrás de jogadores que foram em prostíbulos de luxo um dia antes do jogo. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque é um vídeo público. Mas assim, teve um monte de briga. Imagina a volta, 48 horas no avião, você. Não, acho que foi 24, perdão, 24 horas no avião, você derrotado lá e tal. Sorte que eu tinha fazer outra coisa no Japão também. Mas o ponto é o seguinte, eu já fui muito fanático de futebol, já briguei, já discuti. Não de porrada em estádio, mas de que tinha uma época que as torcidas eram misturadas, de ficar batendo boca. Já corri alguns riscos também. Uma vez eu entrei, eu entrei, quando era bem molecão, com uma camisa da Mancha, sendo que eu nem era da Mancha, pela torcida da Independente, quase morri. Putz. Enfim, eu já fui fanático, mas o que que eu percebi? Teve um jogo que a gente foi Palmeiras e Corinthians, o Corinthians ganhou de 2-1 com o gol do Marcelinho Carioca. Meu pai era corintiano, mas ele era aquele cara assim, bom vivant e tal. E a gente foi conhecer os jogadores da saída. O jogo super tenso, dando carrinho, jogador se empurrando. Isso foi lá no Pacaembu antigo, tá? Não nesse Pacaembu novo aí.
E na saída, tava o Marcelinho Carioca, o Ivair, o Edmundo, o Clebão, o zagueiro. Eu peguei autógrafo de todo mundo, acho que foi em 94 isso, 93 ou 94. E aí, os jogadores estavam se matando em campo. Na hora de sair, eles estavam indo para um puteiro de luxo, para um prostíbulo de luxo. Todos amigos. Então isso lembra muito a política. Por trás das cenas, todo mundo se matando, não sei o que lá. Não, na frente. Por trás das cenas, um monte de acordos sendo feitos. Entendeu? E é a mesma coisa. Você se mata, você dá o seu dinheiro, você vai lá. Então, assim, com o tempo, demorou muitos anos depois disso. Eu acho que eu assisti futebol, assim, fanático, mais ou menos. Mesmo quando o Palmeiras caiu, acho que em 2002 eu ainda era. Até 2007, assim. 2000, não, até 2008, vai. 2008. 2008, 2009. Me lembro que eu tenho uma época que eu tava morando no centro de São Paulo precisando de dinheiro. Eu peguei e vendi todas as minhas camisas do Palmeiras, rara, assinada. Vendi por uns 600 conto, porque eu precisava comer, entendeu? Quando eu comecei, tem uma época que a gente passou muita dificuldade. Eu já tinha perdido a minha família inteira, que eu tive que recomeçar do zero, de 2006, literalmente do zero, mão na frente e outra atrás, morando no centrão velho da cidade. Quando eu precisava comer, eu percebi que eu não podia perder o meu tempo com isso. Então eu assisti o Palmeiras assim, chegar numa final, uma semifinal, comecei a assistir esses jogos, ficar nervoso nesses jogos. E mais pra frente, nem isso. Na época da pandemia, quando o Abel chegou, eu voltei a recuperar um pouco desse fanatismo, porque eu tava trancado em casa, e o Palmeiras ganhou a Libertadores, ganhou de novo, foi fantástico. Mas assim, eu hoje sou bem mitigado, que nem é um mundial de clubes, eu vou assistir os jogos que der. Eu já vi os horários, tem um jogo que eu vou ter uma reunião na hora. Eu não vou nem ficar olhando do lado, eu vou focar na minha reunião. Vou fazer dinheiro, botar caixa no meu escritório, entendeu? E depois eu assisto à noite. Se chegar numa semifinal, aí eu olho com outros olhos, uma final, eu vou me engajar, mas assim, eu não dependo mais disso, eu não sou dominado por isso, entendeu? Eu não ficaria assistindo todos os jogos do campeonato. Eu acho que isso não é saudável. Até porque a maioria dos jogos são manipulados. Vamos dar dois exemplos aqui. Ano passado o Palmeiras estava ganhando o campeonato. Ano retrasado, né? Ano retrasado. Ganhando o campeonato de ponta a ponta. Ele virou um jogo com o Botafogo maravilhoso. O John Textor, que é o dono do Botafogo, que é controlador de vários times e tem ligação com o Bet, falou: ah, os juízes estão roubando com a ajuda de Bet, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que ele alegou, um monte de bobagem, que o Palmeiras no jogo goleou o São Paulo entregou. Mas o ponto é, ele estava criando uma fricção no sistema para o sistema fazer uma composição. E ele conseguiu. No ano seguinte, o Botafogo foi campeão. E como que foi o ano seguinte? Foi o ano passado. O Botafogo abriu o campeonato inteiro. O Palmeiras chegou numa final, entre aspas, com o Botafogo, no Palestra Itália, né? Antigo Parque Antártica. Porque era só o Palmeiras ganhar que ele virava e faltavam mais três jogos. O que aconteceu naquele jogo? O Botafogo dando carrinho, tomando cartão. Muitos jogadores do Palmeiras parece que tinham feito uma colonoscopia e estavam anestesiados, literalmente. Aquele jogo foi um jogo estranhíssimo. Ou seja, se o Botafogo ganha de ponta a ponta, as pessoas param de apostar. Fizeram o Palmeiras chegar, mas o Botafogo já estava certo que ia ser o campeão ali. Óbvio, isso daí. Aquele jogo foi vergonhoso. Reassistam o jogo Palmeiras e Botafogo. Parece que os jogadores do Palmeiras tomaram Lexotan e entraram em campo. Aí você fala, foi todos? Não sei dizer. O Clube Palmeiras entregou? Não. O Clube Palmeiras, instituição, não falou, olha, nós vamos perder esse jogo. Eu acho que isso não existe. Mas existe como teve jogador já provado, né? Que tomou cartão amarelo de propósito, jogador que foi expulso de propósito, provado no vídeo, e o cara mandando o zap pra rede de aposta. Eu quero falar pra vocês aqui, e eu vou fazer esse vídeo curto, tá? Não vai ser um vídeo chato. Tem uma coisa que chama controle societário e outra coisa que chama coligação societária. O que acontece? Imagina que tem um multibilionário na Suíça. Ele pega e cria duas empresas, certo? Depois essas empresas compram mais quatro empresas. Ou seja, eles compram 51% das ações. Aqui embaixo estão as bets. Então tem a Bet que patrocina o Palmeiras e a Bet que patrocina o Botafogo. Essas empresas têm controladores, certo? Empresas que controlam. Imagina que essas empresas tenham um trustee, que é um fundo que controla elas. Esse fundo faz um swap, ele troca ações com outra controladora e com outra. No final desse guarda-chuva todo que eu estou falando, tem um controlador em cima que controla quase todas as bets que estão no Brasil. Literalmente, quase todas. Tem acordos de acionistas, tem trustees. Então, assim, só para explicar. Só que é uma empresa, tá? Eu tenho 51% dela. A empresa Lucas Marcili tem 51%. A empresa Livro tem 51% dessa. E por sua vez a empresa, sei lá, microfone aqui
microfone, tem 51% daquela. Então, aquela primeira empresa fica longe, mas essa aqui manda em tudo na cadeia. Isso sem contar swap, trustee, trocas societárias. Resumindo, tem 20 e tantas bets autorizadas no Brasil. Na verdade, são só uma ou duas. É o mesmo controlador, é um monopólio, um oligopólio. O que é isso? Eles decidem o resultado. Basicamente é isso. Tá? Então, assim, você vai falar, porra, mas como isso é possível? Cara, assista os jogos e preste atenção. Não estou falando do time, tipo o Palmeiras ou o Flamengo, serem capazes de falar, "Oh, eu vou desistir ou desse jogo." Mas muitos jogadores têm coisas esquisitas. E aí você vai ver a cadeia, tem como esses jogadores receberem dinheiro. O juiz nem se fala. Os juízes no Brasil são amadores. O cara recebe tipo R$ 1.000 por jogo e uma bet recebe 1 bilhão por hora. Então, assim, gente, o futebol ele foi destruído. Por que que eu acho que nesse Mundial de Clubes pode ter uma final entre um sul-americano? Porque, por exemplo, um Flamengo, quantos milhões e milhões de brasileiros iam apostar num Flamengo chegando numa final, entendeu? Eu sou palmeirense, o Palmeiras tem pouca chance, porque o Palmeiras tem pouco engajamento. Mas tem um detalhe. Vamos supor que o Palmeiras chegue nas quartas de final contra o PSG. Esteja tudo certo para o PSG ganhar, certo? O juiz. Num jogo de times equilibrados, quando um juiz faz a diferença, esse time que é equilibrado ganha. Quando o time é mais forte, é 99%. Só que existe um fator no futebol que é o imponderável. Vamos supor que tem um zagueiro do Palmeiras que é para entregar, tá dando um exemplo, tá, gente? Um lateral, sei lá. Que é para entregar a paçoca, tem o juiz e tem o PSG. Então o PSG tá marretando, 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 marretando. Só que os outros jogadores que não estão sabendo dessa história estão se matando ali. Aí o PSG faz 1-0 no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o PSG fica atacando, mas naquela. Lá, 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 lá. Vamos supor que aos 40 minutos de jogo saia um escanteio para o Palmeiras. Escanteio besta assim. Joga a bola na área e o cara do PSG põe a mão na bola. De susto. A câmera em cima. Por mais que a arbitragem esteja comprada, esteja arrumada, não tem como o VAR não dar esse pênalti. Rafael Veiga bate e faz 1-1. O PSG vai pra cima com tudo, aquele zagueiro que tá com as pernas. Vamos supor que aquele zagueiro é substituído pelo Abel, porque o Abel é óbvio que não tem nada a ver com isso. O Abel é um cara sério, honesto, vencedor, digno. Não tem controle, são coisas maiores que ele. Ele tá fazendo o melhor, tá? Mas enfim. Aí tá 1-1. O PSG em cima tem um contra-ataque pro Palmeiras. Aí um jogador do Palmeiras, sei lá, vamos pegar um jogador bem, bem fraco, assim, que foi contratado, o Felipe Anderson lá, que é um jogador europeu antigo, mas ele chuta bem de fora da área. Aos 48 do segundo tempo, ele chuta uma bola no ângulo. Gol. Aí o juiz dá mais 5, só que o PSG não faz o gol. Palmeiras chega na semifinal. Tô dando um exemplo. Semifinal, Palmeiras e sei lá, Manchester City. Mesma coisa. Tá, 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 tá. É possível, no mundo do futebol, essas loucuras. Essas coisas que nem a Bet controla. Por isso que eu falo, o jogo, ele pode te dar uma surpresa, mas a chance é mínima disso acontecer. Por isso que eu não vou me matar de torcer nisso. Pode acontecer? Pode. Mas o ponto é o seguinte: se dois lutadores são iguais e você põe uma luva de ferro num, é óbvio que ele vai ter 99% de chance. Então, times iguais, nivelados, como Palmeiras, Botafogo e Flamengo, quem decide aqui no Campeonato Brasileiro é a Bet. O Palmeiras esse ano abriu 6 pontos do segundo, ia jogar com o Flamengo. Vocês assistiram esse jogo Palmeiras e Flamengo? Você acha que se o Palmeiras abrisse e ele estava com 6, ele abrir 9 pontos do segundo? O engajamento de todos os torcedores, Palmeiras já é campeão. Porque o povo brasileiro tem um pensamento muito medíocre sobre o futebol, sobre tudo, muito simplista. Então, assim, quando ia ter Palmeiras e Flamengo, eu falei, pô, é óbvio que o Flamengo vai ganhar esse jogo e o Palmeiras ainda vai perder o próximo. Pra ele ir pro Mundial, todo mundo empatadinho ali, entendeu? Porque o Flamengo também ia, o Botafogo também ia. Então, assim, o Campeonato Brasileiro é óbvio que tá controlado, óbvio, tá? E esse Mundial, a grande tendência é ter final com dois grandes europeus, porque eles apostam em euro e os donos das bets são os mesmos, tá? Os donos das bets são os mesmos. Enfim. Porém, existe a possibilidade de um Flamengo estar lá, pela quantidade de gente que vai apostar aqui no Brasil.
E existe uma possibilidade, por nível técnico, de um Palmeiras e um Botafogo estarem lá. O Botafogo, porque ele tem ligações, o John Textor tem um monte de ligações lá nos Estados Unidos, ele é americano, então a gente nunca sabe o que pode acontecer. O que eu sei é, olha a final da NBA, Oklahoma Thunders e Indiana Pacers, não é estranho, gente? Vê a Fórmula 1 como tá hoje, quase um jogo de videogame que você não precisa de braço. Cara, o ponto é, e eu vou concluir o vídeo assim, o esporte morreu para as bets. No Brasil, os governos do PT, eles deram Bolsa Família para um monte de gente que não precisava para ganhar as eleições, só para ter o voto. Então tem um monte de gente saudável que não tem deficiência permanente, não tem doença crônica, que está ganhando Bolsa Família. Já tem uma estatística que não sei quantos bilhões de reais por mês estão indo para as bets do Bolsa Família. Então as pessoas estão doentes, apostando tudo aqueles R$ 600 que ela ganha, ela aposta tudo para ganhar 1.000. Se ela ganha, a bet não deixa você tirar o dinheiro para você reapostar e perder tudo. Então nós estamos num país totalmente doente. As bets estão matando as pessoas mais do que o crack. Isso, o governo tem todo o interesse nisso, porque agora elas estão pagando imposto. É um governo falido, mal gerido, né? Em vez de proibir as drogas, legaliza a droga, aborto e bet. E, enfim, corrupção no INSS, corrupção no Banco do Brasil. A ação do Banco do Brasil estava aqui, puseram um sindicalista para gerenciar o Banco do Brasil. O que é um sindicato se não uma máfia? Você paga por proteção que você não pediu. O trabalhador ele deveria poder ir numa justiça gratuita, num convênio com a OAB, e receber qualquer proteção que ele precise. O sindicato toma um dinheiro gigantesco, tanto patronal da empresa quanto do trabalhador, para dar uma proteção para ele inexistente. Esse mesmo sindicato que protege foi o que vendeu essa fraude do INSS. Foram as pessoas que, o irmão do Lula, inclusive, foi que vendeu eu vou te descontar que você vai ter um clube de benefícios, não sei o que lá. E eu vi acho que foi uma entrevista do Gilmar Mendes falando, não, tem que voltar a proteção sindical compulsória para não acontecer o que aconteceu nesse caso das bets. Gente, foi justamente os sindicatos. Foram essas criaturas que estão envolvidas nessa fraude do INSS. Então, assim, eu estou com uma dor de garganta muito grande, mas eu quero dizer o seguinte, gente. O Brasil é um país na lama e a entrada das bets para lavar o dinheiro do crime organizado e ferrar com a cabeça das pessoas destruiu o nosso esporte. Que o esporte, por dar um exemplo, a minha filha tem 2 anos. Quando ela tiver 4 anos, eu vou levar lá no Campeonato Paulista para ver o Palmeiras golear, ela vibrar, ela não sei o que, ela sabe aquela coisa. Se eu tiver um filho homem, então nem se fala mais para frente. Vou levar, já vou estar um pouco mais velho, vai ser meu garotão, vamos assistir o jogo do Palmeiras, vamos não sei o que lá. Eu vou dar essa ilusão para ele, como ensinar conto de fadas para as crianças, depois de um tempo você tira. De certa forma, eu vou fazer isso no esporte para quê? Para que na quadra aqui do meu condomínio fechado ele jogue bola, ele sue, ele tenha amizade, ele use serotonina, dopamina, ele use os hormônios bons que o exercício físico te traz, entendeu? Você está energizado, enfim. Então eu quero que eles pratiquem esportes. Só que o símbolo maior desse esporte, pensa num Jesse Owens, pensa num Pelé, pensa num Ayrton Senna, pensa no Michael Jordan, pensa no. Não precisa ir muito longe. Como que é o nome daquele jogador, gente, que faz toda a cesta de três? Ainda tá jogando. Ah, esqueci o nome dele agora. Não, esqueci o nome dele agora. Mas enfim, o jogador de cesta de três que faz cestas maravilhosas, que ele treina 1.000 cestas por dia. Esses caras, eles são os exemplos, gente. Esses caras, eles são os exemplos. Só que o sistema, por causa das bets, está apodrecendo. Não falam em deixar cassino, gente, bet é muito pior. Tá no celular mais barato da pessoa mais barata que precisa comer. Então, assim, o que eu tenho a dizer concluindo esse vídeo? Eu vou assistir alguns jogos dessa Copa. Como hoje é domingo, por exemplo, eu vou assistir PSG e Atlético de Madrid. Beleza. E vou assistir o do Palmeiras, óbvio. Vou assistir alguns jogos. Eu tô com uma parceria que eu vou ter que fazer algumas reuniões, tipo sessões estratégicas ao longo da semana. Se eu tiver uma reunião de trabalho que vai me dar dinheiro e tiver um jogo do Palmeiras, eu vou fazer a reunião, eu vou colocar o dinheiro no meu bolso, reinvestir nas minhas empresas, aprimorar minhas mentorias, meus mentorados e minhas consultorias, entendeu? Então, assim, eu não estou mais na Matrix, eu estou vendo as coisas e eu quero passar para vocês.
Se você quer ser apaixonado e quer torcer, beleza. Agora, se você tá deixando de ficar com a tua mulher, com os seus filhos, tá deixando de fazer dinheiro por causa de futebol, Fórmula 1, basquete, o que for, NFL, pare. E se você tá apostando em bet, você é burro. Você é burro. Isso é um roubo. Tô falando claramente. Você merece mais do que isso. Reveja os seus conceitos. Meu nome é Lucas Marcili e esse é o canal Restauração SA. Tenha um bom domingo se puder. A realidade dói, gente, mas vocês precisam saber. Eu tô com a garganta toda estourada, tô aqui, a gente tem que fazer isso.